Oi, Cris, boa noite. Boa noite. Alan, boa noite. Boa noite, Ayla. Vamos dar início a mais uma live da educação. Infelizmente, por motivos maiores, a nossa intérprete, a Oi, gente, Ludmilla. boa noite. Vamos esperar os nossos Peraí, colegas gente, deixa eu silenciar o meu telefone, que é por onde eu leio um pouquinho das mensagens e curto agora para não atrapalhar. Então, vamos lá. A nossa intérprete, a Ludmilla Faria, hoje, infelizmente, não poderá estar presente conosco, então a nossa live hoje não será acessível em Libras, é uma pena. Mas esses imprevistos acontecem, não é verdade? E o tema da nossa live está passando aqui, ó, contribuições do atendimento especializado em tempos de pandemia. E eu já quero aproveitar a oportunidade para pedir às pessoas que estão assistindo a gente para compartilhar essa live, porque essa live tem um objetivo social, essa live é para levar algum tipo de contribuição às famílias, aos profissionais que estão em casa, precisando da nossa ajuda, da nossa palavra de apoio. E tenho certeza que hoje muitas das coisas que esses profissionais irão falar vai contribuir com alguém, vai ajudar alguém em casa, algum profissional, e eles com certeza vão levar palavras de apoio, de incentivo para vocês que precisam, nesse momento de pandemia, né? Então, eu vou começar convidando o nosso professor Alan Santos para se apresentar, falar um pouquinho da experiência profissional, da sua área de formação, sua área de trabalho, sua trajetória. Fica à vontade, Alan. Boa noite, Ayla. Boa noite, meninas. Boa noite para você que está em casa curtindo essa live. Eu estou muito feliz, muito obrigado pelo convite de estar com toda essa galera dessa comunidade escolar para contribuir de alguma forma com o meu trabalho. Eu amo o que eu faço, sou professora há 15 anos e desses 15, 13 na educação especial. Então, falar desse trabalho para mim é muito especial. Sou funcionário público de Itaboraí e de Niterói dentro da área da educação especial. Então, assim, já tenho experiência de trabalhar em sala de recurso em Itaboraí por 8 anos. Então, assim, quero contribuir com vocês de alguma forma. Então, estou muito feliz e tenho algumas coisas bem legais para estar orientando a vocês. Obrigada, Alan. Com certeza suas palavras serão muito bem-vindas. Agora eu vou pedir à nossa amiga Cris para poder se apresentar, falar da sua trajetória acadêmica, profissional. Fica à vontade, Cris, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite, Ayla. Quero agradecer o convite de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência, né? Nesse mundo único da educação especial, onde a gente aprende todo dia, né? Um pouquinho. Boa noite aos colegas que vão estar participando junto aqui. É um prazer, né? Rejane, a gente já é colega há um tempo. A Alan, estou conhecendo agora, um prazer te conhecê-la. Eu sou professora há 20 anos, né? Trabalho desses 20 anos, 16 deles são em classes inclusivas, né? E principalmente atuando com alunos com altas habilidades, alunos com autismo, que é a minha área, né, de trabalho, TDAH, e terminei agora, né, o mestrado, e estou terminando também uma pós em neuropsicopedagogia, e para poder atendê-los com mais precisão, né? Porque a cada dia uma nova descoberta, agora com o advento da neurociência entrando, né, no campo da educação, traz uma contribuição imensa ao nosso à nossa prática, né? Então, espero que eu possa contribuir nesse sentido essa noite. Com certeza irá contribuir muito, Cris. Agora eu vou passar a palavra para nossa amiga Regiane Schaffer, esse sobrenome chique, e a nossa amiga tem muito para falar para a gente também, né, Regiane? Pode se apresentar. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Ayla, boa noite, Cris, Alan e toda essa turma que está aí com a gente agora, né, de noite.
A gente imagina, né, quanto árduo tem sido essa quarentena para os pais, também para os educadores, professores. Então, eu sou Rejane Schaffer, eu sou pedagoga, me formei em 91, e de lá para cá, a gente vem descobrindo tantas coisas, né, no mundo da educação, e aí eu nunca fico satisfeita. Então, eu fiz psicopedagogia, fiz neurociências pedagógicas, para poder tentar entender um pouquinho mais. Estudei bastante sobre a diversidade e inclusão com as colegas, com a Cris e com a Ayla, e também estudei na UERJ a parte também da educação especial, educação inclusiva. E aí hoje esse assunto assim que intriga bastante e instiga bastante, né? A nós educadores, e também sou mãe, então a gente acaba agregando muitos conhecimentos, mas sempre aprendendo muito com a fala dos outros, né? Isso é muito importante, espero contribuir também. Boa noite. Com certeza também irá contribuir bastante. De novo, eu quero comentar com as pessoas, pedir às pessoas que estão nos assistindo para compartilhar esse vídeo na sua rede social, né, ou algum grupo, porque esse tema, a inclusão, né, embora não esteja explícito aqui na nossa chamada, aborda uma diversidade muito grande, né, e a gente precisa pensar nesse público-alvo que está em casa, que está com a família, que as famílias estão um pouco perdidas, como ajudá-los, os próprios profissionais que estão adaptando materiais, né? Então, assim, quem está assistindo com a gente e puder compartilhar, com certeza ajudaremos muitas pessoas. E eu vou começar agora fazendo a nossa primeira pergunta para o professor Alan Santos. Alan, vamos lá, vou pegar na minha colinha aqui, tá? No atual momento, como professor do atendimento especializado, desenvolverá o seu trabalho? O que é importante priorizar? Olha, Ayla, eu acho que nesse primeiro momento a gente precisa entrar em contato com essa família, né? Essa família que está passando por um desespero porque esse aluno está em casa sem nenhuma terapia, sem nenhum tipo de atendimento, nenhuma intervenção pedagógica. E aí a gente também não pode cobrar que essa família tenha esse conhecimento pedagógico e didático que nós temos, nós professores que trabalhamos com isso. Então, até mesmo na hora de orientar e ofertar alguma atividade para essa família, a gente precisa ter cuidado na seleção dessas atividades, porque a família não tem a intervenção pedagógica que tem na escola. Na escola, às vezes, esse aluno tinha um professor, um mediador, que era especializado na área e que fazia esse atendimento, dando esse suporte. Em casa, a gente não pode cobrar isso da família. Então, no momento que a gente for orientar e sugerir atividades, a gente precisa ter muito cuidado. Até porque a gente sabe que com esse ensino remoto, muitas famílias e muitos alunos não vão ter acesso a essa educação, né? A gente tem um país de uma desigualdade social muito grande, onde tem muitos alunos que têm, sim, condições. Hoje em dia, né, uma boa parcela da população tem smartphone, mas às vezes não tem um que vá conseguir fazer atividade. E eu penso que na educação especial, pelo fato de ter especificidades diferenciadas, é muito complicado a gente poder ofertar alguma coisa que realmente vai fazer sentido para esse aluno. Mas se a gente focar neste momento em específico, no currículo funcional, nós vamos conseguir atender a todos os alunos. Por quê? Porque ele está dentro de casa e o currículo funcional ele vai atender com necessidades que o aluno vai levar para a vida inteira. Então, eu sugiro, neste momento, que a gente priorize para o aluno especial o currículo funcional com atividades, né, de vestuário, de alimentação, vestir-se, despir-se, tem tantas. Eu preciso ser rápido aqui na minha fala, depois eu vou estar escrevendo nos comentários embaixo da nossa live algumas sugestões de atividades de alimentação, de vestiário, de higiene, que é importante que o aluno
aprenda esse conceito, porque isso ele vai levar para a vida inteira. O nosso patrono da educação brasileira, o Paulo Freire, no seu livro Autonomia, né, Pedagogia da Autonomia, ele dizia muito isso, né, que a gente precisa transformar a sociedade. Eu acho que a gente está vivendo um momento agora que a família pode rever valores que foram perdidos nas últimas décadas e transformar a sociedade. Fazer isso, essa transformação precisa partir de dentro de casa, né? E aí eu acho que o aluno vai ter esse conceito e vai levar para a vida dele inteira. Agora, falando para, né, crianças que não fazem parte do público-alvo, valores vai ser importante para qualquer um transformar a sociedade. Então, acho que a família agora precisa priorizar esses valores. E outra coisa que eu queria dizer é que o profissional que trabalha no AEE, para atender essa política, é orientar a família, né, essa família que está passando por todo esse transtorno, por toda essa situação, orientar essa família e orientar os professores que, porventura, estejam planejando e adaptando a atividade. Então, agora é o momento da parceria, é o momento da empatia. Então, juntos seremos muito mais fortes. É verdade, Alan. É importante realmente conhecer esse contexto familiar, né, sociofamiliar, né, da onde esse aluno fala, de qual é a realidade dele, para depois da gente conhecer, a gente entrar com as intervenções necessárias, né? Primeiro conhecer. Eu vou fazer a pergunta agora para a nossa amiga Cristiane. Cris, como adaptar materiais e atividades para alunos com necessidades específicas? Então, Ayla, eu concordo muito com a fala do Alan, né? Quando ele fala sobre o currículo funcional, eu acho perfeito pensar nisso nesse tempo. Os atendimentos que eu tenho feito, eles estão respaldados principalmente em trabalhar os sentimentos, né, em se utilizar desse tempo, esclarecer as questões do coronavírus e, a partir dali, trabalhar sentimentos. Por quê? Porque esses alunos estão passando por um momento de ansiedade, né? Como a Alan bem pontuou, eles estão sem acompanhamento, sem nenhum tipo de tratamento, a maioria deles, né? Então, a necessidade de autorregulação é uma necessidade que precisa ser pensada. E a gente, como educador, né, como professor do AEE, a gente tem uma especialização um pouco mais extensa do que um professor da classe regular, muitas das vezes, né? E a gente tem essa possibilidade de trabalhar junto também outras questões, como as questões do sentimento. Eu acho isso importante, eu tenho visto nessa prática desses dias como foi fundamental para a regulação dos meus alunos com autismo, com TDAH, eles foram muito beneficiados através da conversa. E aí, nesse meio tempo, a gente trabalhou leitura, nós trabalhamos, além dos sentimentos, o círculo de confiança, com quem essa criança consegue confiar, né? Conversar sobre os seus sentimentos, e isso é realmente muito importante. Com relação à pergunta que você me fez da adaptação de material, eu tenho algumas sugestões interessantes, baseado um pouco na neurociência, né? Porque a neurociência, ela fala muito sobre a atenção, né? E como a atenção é importante para o processo de aprendizagem, para transformar a memória de curto prazo numa memória de longo prazo, que é a aprendizagem em si. Então, a gente pode se utilizar de algumas estratégias para ajudar nessa questão da atenção. Quais são elas? Eu trouxe aqui um material, eu acho que vai dar para mostrar. Vou tentar. Chegar aqui pertinho, tá vendo? Esse é um material adaptado que eu costumo fazer. E o que eu quero mostrar são a relação das cores com a atenção. O fundo amarelo, as letras num tom de vermelho ou laranja, as figuras o mais próximo possível da realidade. Acho que dá para ver, ó. Tá vendo?
como o Alan falou, né, se apropriando daquilo que a criança já conhece, fazendo uma relação com as coisas com que ela tem no dia a dia dela, né? Então, um jardim, uma árvore, qual criança não tem contato com uma árvore, né? É muito difícil. Na rua sempre tem uma árvore. Então, a gente pode se utilizar disso para poder adaptar as atividades, né? E adaptação é importante falar que não é você pegar um conteúdo de uma série anterior e dar para uma criança, né, da série onde ela está. A adaptação curricular, ela precisa, a adaptação das atividades, ela precisa levar em consideração o que você quer desenvolver com a criança, levar em consideração o que aquela criança tem de peculiaridade. Às vezes um texto enorme não vai fazer tanto efeito para ela do que uma figura de sequências, né? Então é importante a gente pensar nisso quando vai falar de adaptação e ver que não é difícil, né? É fácil de ser feita, mas é necessário esse período de observação e atentar, né, para essas necessidades desses alunos. Então, uma dica importante que eu dou com relação à atenção é ver as cores de fundo, fazer essa junção, que a Keller ela fala na psicologia das cores, a importância de fazer essa associação de cores para ajudar a alcançar o objetivo que deseja, né? Então, a cor, ela é muito mais do que um fenômeno óptico, ela pode ser um grande aliado da gente aí na hora de preparar uma atividade para os nossos alunos. É verdade, Cris. E você falou assim, muito importante. Às vezes o professor dá um texto enorme para o aluno e não tem sentido para ele. E futuramente a gente até pensa, mas depois pode fazer algum sentido, ele pode vir aprender. Claro, a gente não pode achar que ele não vai dar conta, mas às vezes naquele momento ali não fez sentido nenhum. E pode ser que nunca faça, porque a mente humana, né, é tão complexa. E agora eu vou passar a pergunta para a nossa amiga Regiane, nossa primeira pergunta. Regiane, de que forma os pais que não são pedagogos podem ajudar e orientar seus filhos nos estudos? Pois não é uma missão muito fácil, né? Porque são apenas pais, né? Não pedagogos e psicopedagogos, especialistas, né? Na educação especial. Bem, primeiro eu gostaria de falar sobre a questão do momento que todos nós estamos vivendo, não só as crianças quanto nós, adultos. A gente está passando por um momento de ansiedade, em alguns momentos de medo, né? E as crianças, o comportamento também dessas crianças interferem diretamente, né, no dia a dia deles, né? Sobretudo na aprendizagem. Então, compreender esse momento é muito importante, ter um momento com a criança de como que ela está se sentindo e como que você, adulto, você, mãe, está se sentindo. Muitas famílias estão em home office também, e a gente sabe, os estudiosos, né, no caso de neurociências, que o medo, a raiva, a ansiedade estão na mesma área cerebral. Então, passa para a irritabilidade, não só do adulto, que às vezes a gente perde a paciência, né? Eu tenho conversado com muitas mães, eu trabalho como psicopedagoga numa escola particular no Rio de Janeiro, e dou todo o suporte para as famílias e também para os profissionais, né? Os docentes e mediadores. Então, assim, tanto as famílias, os adultos, as mães, os pais, muitos estão assim, no nível de estresse bem alto nesse momento, e os educadores estão assim trabalhando muito mais, o que aparentemente dava a impressão de trabalhar menos, eles estão trabalhando muito mais para poder atender essa diversidade dos alunos, embora cada um esteja nas suas casas, com estímulos diferentes, com rotina diferentes. Então, assim, tudo isso está sendo levado em conta. Então, esse primeiro momento eu acho importante de falar da emoção que está permeando todas as famílias, todos nós, né? Isso está a nível de planeta. E
eu acho importante colocar legenda nas emoções. Então, assim, quando a criança estiver muito irritada, o sono descontrolado, apetite, tudo isso, eu acho importante a família colocar uma legenda na emoção. Então, do tipo, eu sei que você está com medo, eu sei que você está nervoso, eu também estou, sabe? Assim, você validar o sentimento, isso é muito importante. Não adianta tentar esconder, porque eles são umas esponjinhas, eles sentem a nossa ansiedade, em alguns momentos o nosso medo, até a nossa tristeza, né? Porque a gente pode ter algum familiar ou algum amigo muito próximo doente. É muito importante isso. Agora, a nível do que a criança, a família, na prática, pode ajudar o filho enquanto esteja cumprindo o papel de estudante, eu acho importante a família dar autonomia para o seu filho de uma forma buscando já do cotidiano. Então, escovar o dente, calçar o sapato, arrumar o quarto, né? Quando a família promove esses momentos e chama a criança para que possa estar fazendo, independe do transtorno, independe se a criança tem necessidades educacionais especiais ou não, é importante que essa criança tenha esses momentos de autonomia, né? Que eu acho que o Alan até deve aproveitar bastante esses momentos para poder aplicar, de fato, as atividades pedagógicas. Acho importante também as famílias, né, os pais, promoverem em casa momentos de conversa, por exemplo, porque a aprendizagem não se dá somente lendo um livro ou ali tendo uma aula online, por exemplo. Então, quando o pai conta uma história para o filho, quando eles assistem a um filme juntos, e depois o pai pergunta a sequência de cenas, né, a sequência de fatos do filme, ou da história, ou do próprio dia que viveram, isso já é uma aprendizagem, né? Então, estimular essa sequência dos fatos, eu acho muito importante também. Alguns pais estão, assim, como eu te falei, com a ansiedade assim, bem aflorada. Existem técnicas de relacionamento que algumas pessoas procuram. E para a criança também isso é muito gostoso. Você poder deitar seu filho, fazer uma massagem também, isso é bacana. Você pode combinar passeios com eles, esses passeios virtuais que a gente está tendo um monte, né? Museus, circos, filmes mesmo, histórias, várias coisas que a internet está nos proporcionando, então você pode fazer combinados com a criança. Alguns psicólogos, eles não ficam de acordo com o termo rotina, e outros sim, então depende da família, de como a família lida com isso. Para algumas pessoas, a rotina toda certinha é importante, para outras, flexibilizar um pouco faz mais sentido. Talvez o importante seja que a criança cumpra naquele dia alguma coisa que a escola esteja proporcionando. Agora, fundamental para finalizar minha fala nesse momento, eu acho que é a família estar de mãos dadas com a escola. Então, fotografar a atividade da criança, filmar, mandar para a professora vê, ela vai acompanhar esse neurodesenvolvimento da criança, rever essas expectativas desse desenvolvimento, dessas habilidades, das dificuldades, né? Pelo momento que estamos vivendo. Então, eu acho importante isso, andar de mãos dadas com as escolas, porque, pela experiência que eu tenho, que eu estou passando para você, a escola está totalmente aberta para isso, estamos caminhando juntos, aprendendo juntos, muito também essa inovação, né? A gente está se reinventando também e tentando aprender muito essa questão tecnológica, né? Então, acho que é isso, essa parceria nesse momento é o mais fundamental.
Regiane, a gente vai fazer agora o caminho inverso. Em vez de começar a nossa segunda pergunta por Alain, eu já vou aproveitar que você estava com a fala e vou te fazer mais uma pergunta. Mas antes de fazer a pergunta, eu quero dar boa noite para o pessoal que está nos assistindo com muito carinho, as pessoas dando boa noite para a gente. Já vi alguns comentários aqui muito legais. Quero dizer que se alguém tem alguma pergunta para fazer, nós já tivemos a nossa primeira rodada de perguntas. Se alguém quiser desejar fazer uma pergunta para algum profissional, pode escrever aqui nos comentários que eu vou estar lendo, tá bom? Ó, quero dar boa noite aqui para o Carlos, pro meu amigo Carlos André, que trabalha comigo lá em Macaé, meu amigão, Michele Silva, Simone Bandeira, minha amiga Jurede Fernandes, Marcilene Souza, um beijo, meu e do Alain. Maravilhosa, meu amigo Marquinho Luanda, boa noite. Minha ex-diretora Maria Consuelo. Semana que vem a Consuelo estará conosco numa live sobre educação infantil, porque ela é gestora de uma unidade de educação infantil no município de Macaé. Então, semana que vem, na nossa live, nós vamos abordar um pouco sobre a educação infantil e a Consuelo estará com a gente também. A Graziele Altim falando, Cris, linda, você faz a diferença na vida do meu filho João. Olha que gratificante ouvir isso, né, gente? Muito. Sonara Amaral, boa noite. A Roci Carlos, Marta Jaqueline Costa, Viviane Raposo, Letícia Moreira. Enfim, nós temos muita gente aqui dando boa noite a vocês e a todos nós. Vamos continuar, então, com a nossa amiga Regiane, que explicou bem para a gente, falou bastante coisa. E Regiane, como que seria, então, essa ajuda para crianças com diagnósticos e especificidades particulares, né? Você falou toda uma orientação, o que pode ser feito, mas e se essas crianças tiverem especificidades? Pois muitas crianças ainda estão tendo terapia nesse modelo virtual, né? A escola está em parceria também com esses profissionais, o que é muito importante, essa questão multidisciplinar, onde a criança ela tem esse suporte da família, da escola, do especialista, e aí esses profissionais, esses adultos se conversam para que possam ajudar, então, essa criança da melhor forma, porque ali é um cérebro, né? E está em desenvolvimento. Então, às vezes, a escola pensa, eu vou fazer essa atividade que vai dar super certo. Mas pode ser que não. Então, é importante a gente estar em contato com o especialista. As propostas pedagógicas, geralmente, elas são feitas junto com esses especialistas, e se não tem esse especialista, ninguém melhor do que o pai e a mãe da criança para, então, fazerem esse papel de dizerem para a gente, olha, ele funciona assim, ele gosta disso, é importante esse diálogo, e para que a gente possa ter um fio condutor para poder, então, preparar as atividades pedagógicas e do bom desenvolvimento para essa criança. Também percebemos juntos, então, a família percebe de um jeito, a escola de outro jeito, e, novamente, eu te digo, a parceria, o diálogo, a gente precisa estar aberto, eu digo escola, né, e as famílias, sim, buscarem mesmo, né, e acreditarem no trabalho pedagógico, lembrando que é a família que sabe melhor do filho, né? O especialista, ele sabe da questão que ele estudou, mais da teoria, e os pais mais da prática. Então, faz essa junção, faz esse casamento, e com alguns ajustes, né? Nas relações, a gente tem ajuste o tempo todo, né? Mas em prol do bom desenvolvimento dessa criança. Então, é isso, estar de mãos dadas com os especialistas, estimular muito a autonomia das crianças, independe do diagnóstico que ela tenha. A mãe está o tempo todo convidando, observando qual a dificuldade que tem, e não fazer pela criança, porque no momento em que você faz por ela, entre aspas, você está achando que a criança é incapaz de fazer. Então, é importante que você estimule o tempo todo, vamos lá, você consegue, é assim, mas a mão na massa, a criança que deve fazer.
E, havendo dificuldade, eu acho que deve, sim, falar para o especialista, se houver, ou para a escola. Não tá funcionando desse jeito, a atividade tal não foi concluída assim, posso, talvez, mudar, ao invés de fazer desse jeitinho que está, usar um outro material, enfim, e os objetivos serem pensados e conversados, isso é muito importante. Não sei se eu respondi a pergunta, mas com certeza. Eu achei muito importante a sua fala, Regiane, de não fazer pela criança, né? E às vezes o pai, o tio, a avó, a madrinha, com medo da criança se machucar ou de não dar conta, acaba tomando a frente para fazer. Mas esse é um aprendizado que é processual, né? Cada dia é um dia, a gente vai aprendendo a deixar a criança se virar para essa construção de autonomia, não é verdade? Verdade. Deixa eu perguntar a vocês se vocês, né, algum de vocês está com o Facebook aberto, acompanhando também pelo Face. Queria pedir só para reduzir o volume, que está dando tipo uma interferência, a gente está escutando o retorno, tá? Mas fora isso, a nossa live agora segue. Vou fazer mais uma pergunta para a nossa convidada, Cris. Então vamos lá, Cris. Quais os benefícios do atendimento educacional especializado à distância durante a quarentena? Que benefícios são esses? Eu gostaria de frisar um assunto muito interessante que a Regiane comentou, e eu achei interessante da gente pontuar isso, né? E em seguida eu falo a respeito desse benefício. Primeiro que ela falou sobre a questão, né, das emoções acabarem ocupando o lugar da informação. O que acontece? A nossa memória de trabalho, né, que é aquela que a gente vai utilizar para as atividades, aquilo que a gente vai fazer, ela pode ser facilmente ocupada pela ansiedade, pelos sentimentos, né? E essa memória de trabalho ela é muito curta. Então, por isso que é importante a gente, antes de iniciar qualquer tipo de aprendizagem, trabalhar essa questão do sentimento, né? Por isso que eu toquei nesse assunto lá. Muita criança com medo que o coronavírus está no ar, porque, né, e como que eu vou pegar o coronavírus? O que eu tive que atender de crianças que estavam abaladas emocionalmente, preocupadas com a família, e aí todo um trabalho tem que ser feito, porque isso realmente vai atrapalhar as questões de aprendizagem. Então, às vezes, você está achando que o seu filho regrediu ou que ele não está mais conseguindo, você deu passos para trás, e às vezes é só uma questão de regular esses sentimentos, né, de trabalhar essas emoções, e aí as coisas vão voltar a funcionar. Uma outra dica que eu gostaria de dar é a respeito dos horários para realizar as atividades. O que acontece? 2 horas, até 2 horas mais ou menos, após o horário que a gente acorda, o nosso cérebro ainda está despertando, né? Os neurônios que não estavam funcionando estão começando a funcionar. São milhões de neurônios, então eles estão lá, né? Câmera lenta. Até eles começarem a funcionar novamente, vai demorar em torno disso 2 horas. Então, se o indivíduo acorda 8, é legal ele começar a fazer atividade 10 horas. Acorda 6, é legal começar a fazer atividade lá para as 8 horas. Horário do almoço também ali entre 12:00 e 2 horas da tarde. Não acho legal também fazer atividade, porque o que acontece? Todos os neurônios estão ali ocupados com a parte digestiva. Então, se torna muito mais lento, né, o aprendizado. E a atenção também é comprometida, porque a pessoa está morrendo de fome, começa a sentir fome, começa a ficar inquieta e retira ali a atenção. Então, aí a gente volta a um período legal, que é de mais ou menos 2 até 6 horas da tarde. A partir das 6 horas, aí já começa a diminuir o ritmo, já começa o primeiro ciclo do sono-vigília, que vem a primeira carga de melatonina, e aí quando isso acontece, o nosso cérebro ele começa a processar e a revisar tudo que a gente aprendeu durante o dia. Então, não é um bom horário para novos conceitos. De repente, você pode estar revendo tudo aquilo que foi aprendido durante o dia. E a partir das 9 horas da noite, a gente vai receber mais uma carga de melatonina, e aí é uma boa hora para começar a dormir, entre 9 e 10 horas. Então, assim, o nosso corpo ele é um reloginho, é muito bom realmente utilizar a rotina,
uma rotina que pode ser flexível, né? Ela não precisa ser rígida, ela pode ser flexível, a não ser que essa criança tenha o autismo, e aí a flexibilidade vai ser uma coisa que precisará ser trabalhada, né? Mas fora isso, é muito legal a gente pontuar essas questões, porque vão ajudar os pais, porque às vezes eles mesmos podem já ter percebido, não, de manhã meu filho não rende, esse horário não adianta, eu tento, ele faz birra, ele não consegue e tal. Então, isso faz parte do neurodesenvolvimento dele, faz parte da resposta dele a essas questões naturais, realmente. É bom a gente observar para encontrar o melhor horário para trabalhar. Quanto às questões do atendimento online, né? Desse atendimento feito através dos aplicativos, Zoom, Hangout e tantos outros, quem puder continuar os atendimentos dessa forma é interessante. Alunos meus com autismo que eu achei que não fossem conseguir se adaptar, estão se adaptando, se veem na tela, acham divertido, né? E isso é bom. Então, quem tem a oportunidade, é interessante fazer. Principalmente também porque o profissional vai ter um acesso maior à família. Então, acaba sendo um atendimento estendido à família, o que vai ajudar muito no desenvolvimento dessa criança. Além de formar um laço afetivo interessante com os pais também. E aí, isso é legal, porque pode continuar após esse período de quarentena. Então, a gente tem um lado positivo disso, e o que a gente puder retirar desse momento, né? Como a Regiane falou, de aprendizagem, né? E se pudermos retirar também de coisas boas que fiquem, é muito bom a gente aproveitar isso e conseguir trabalhar de forma que perdure depois esse vínculo afetivo, né? Que também é muito importante para o processo de aprendizagem. É verdade. Eu quero aproveitar a oportunidade agora, só para puxar o saco um pouquinho lá da nossa universidade, da UF, Universidade Federal Fluminense, e das minhas colegas que fizeram mestrado comigo, para dizer que o nosso professor, nosso ex-professor, está assistindo essa live. É o nosso professor Sérgio Crespo. Professor Sérgio Crespo está aqui de olho na nossa live, meninas. Então, vamos ter cuidado com o que a gente fala. Agora que você avisa. Agora, ó, cheguei para vermelha, né? Mas nosso professor está de olho na gente. E também tem algumas colegas aqui também, a Fernanda Aimee também está aqui. Antes de passar a pergunta para o Alan, eu vi essa pergunta aqui da Penélope, né? Achei muito bacana. E queria perguntar se a Cris ou a Regiane desejam responder essa pergunta antes de eu seguir com o Alan. Ó, meu filho não se veste sozinho e nem toma banho. É verdade que precisamos deixar ele fazer sozinho, né? Porque a gente estava falando da autonomia, né, Regiane? Dessa importância de deixar a criança se desenvolver. Qual das duas quer responder? Eu vou falar um pouquinho, acho que a Cris pode complementar também. Eu acho importante, sim, ele fazer sozinho, mas, óbvio, com toda a supervisão e estímulo do adulto. Então, levar na brincadeira, sabe? Assim, vamos lá, vamos ver quem se veste primeiro, vamos escolher a roupa, ou então, coloca o pé aqui. Você pode colocar, se é uma calça, coloca um pé, coloca outro pé, agora você sobe, vamos lá, 1, 2, 3 e já. Sabe, coisas assim estimulantes, levar na brincadeira, de uma forma suave, sem estresse, ansiedade, nada disso. E assim, o banho, eu acho que também, eu não sei, mas eu acho que é um momento tão bacana para se divertir, com água, sabão, aproveitar agora o vaporzinho da água quente, né? E poder escrever, fazer desenho, brincar com número, com letra. Então, assim, o tempo todo a gente tem assim, um mundo letrado perto da gente, a gente tem brincadeiras que a gente pode estar imaginando o tempo todo. Então, assim, um adulto está promovendo situações de aprendizagem, e essa questão da autonomia é assim, você começa e aí a criança pensa que você vai fazer e aí você vai passando a bola, um pouquinho ele faz, um pouquinho você faz e vai trabalhando essa autonomia, não é pegar e deixar, a partir de hoje acabou, eu não dou mais banho, não é isso, né? É por aí.
Eu vi pela foto dela ali de perfil, vi uns quebra-cabecinhas, né? Não sei se de repente o filho dela é autista. Então, aí para o autismo funciona um pouquinho diferente, né? Esses estímulos vão acontecer prioritariamente de forma visual. Então, é interessante colocar as figuras com a sequência do banho e estimular essa presença, né? Se ele gosta da brincadeira, como é que ele é? Será que ele tem alguma hipersensibilidade auditiva? Será que a gente vai conseguir falar ao mesmo tempo que vai mostrar? Ou será que primeiro a gente vai ter que mostrar as figuras e depois falar? Então, assim, é interessante estimular, sim, né? É verdade que a gente precisa promover a autonomia, como a Rejane pontuou muito bem, e fazer dessa hora do banho também uma hora de aprendizagem, porque a criança ela aprende brincando, né? Então, através da brincadeira também é possível fazer sim o aprendizado, como a Regiane pontuou brilhantemente. E atenção a essas peculiaridades, né? Como que ele funciona? Ele é mais visual? Se ele for mais visual, a atenção é interessante expor essa questão das plaquinhas sequenciais, tanto para se vestir quanto para o banho, né? E ir trabalhando isso, deixar que ele escolha o sabonete, se o shampoo, se ele gosta de personagem, será que não tem como colar o adesivo do shampoo, do personagem que ele gosta? Vamos usar o hiperfoco da criança, né? Vamos usar aquilo que ele gosta, as preferências, porque isso tudo vai auxiliar na hora de desenvolver essas atividades que vão promover a independência da criança. E é extremamente importante que seja feito isso. Ayla, Verdade. eu gostaria de sugerir, tanto para os familiares quanto para os colegas profissionais de educação que estão nos assistindo agora, a leitura desse livro. Está vendo? Lê para a gente. Funcional Natural, da Marise Suplino. Esse livro é maravilhoso, tem PDF gratuitamente, pode pesquisar no Google, que tem também PDF. Conhecer um pouco mais desse trabalho do currículo funcional, que vai trabalhar essa autonomia com esse aluno. Tá bom? Tá bom, Alan, obrigada. Eu quero falar para as pessoas que estão aqui com a gente, nos acompanhando, né? Tem bastante gente. De novo, eu falei no início da live, mas aos pouquinhos as pessoas vão entrando. Nossa live tem sido semanalmente, às quartas-feiras, às 20 horas, e tem sido acessível em Libras, para a comunidade surda poder participar. Porém, essa semana aconteceu o imprevisto e a nossa intérprete e colaboradora, a Ludmila Faria, não pôde estar presente conosco. E ela representa o curso Libras em Foco, né? E vem de maneira gentil, sem cobrar nada, nos ajudar nessa live social. Eu sempre falo, eu inicio toda a live falando que é uma live social. Nosso objetivo realmente é ajudar as famílias. E a gente acabou de ver uma mãe fazendo uma pergunta super importante e as nossas colegas, as profissionais respondendo. Então, esse é o objetivo da live, é dialogar mesmo com quem precisa ouvir algum tipo de palavra de ajuda, de informação. Então, assim, nós continuaremos toda quarta-feira até quando Deus permitir. E vocês serão bem-vindos novamente, né? Com outra temática, quem sabe. Teremos muitas quartas-feiras para fazer essas lives. Então, eu vou seguir agora. Alan, escreve nos comentários, por gentileza, depois o nome do livro. Tem gente querendo saber o nome do livro. Vou ler só rapidinho aqui, antes de seguir com a Alan, que a nossa última pergunta é com a Alan. Nessa quarentena, pude proporcionar ao meu filho autista uma maior independência, colocando e retirando a mesa do café da manhã, lavando louça, recolhendo lixo, ajudando a segurar a cesta de pregador ou a roupa, né, ou de roupa. Coisas simples, mas que fazem toda a diferença para ele e para nós da família também. Esse é o relato de uma mãe, da Michele Silva, uma colega nossa de trabalho, né, Alan? Isso. E que bom ouvir esse relato, né, gente? Para isso que a live serve, para fazer essa interação, essa troca. Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse relato dessa mãe? Alan, quer falar alguma coisa? É justamente o que eu havia falado, né? Quer dizer, todas essas atividades de alimentação, de vestuário
de higiene, é o que a gente precisa priorizar nesse momento que a criança está em casa. Esses conceitos vão ser importantes para a vida inteira dele. Eu falo uma coisa sempre quando eu dou palestra nas escolas, que dói um pouquinho, é meio cruel, mas eu preciso falar sempre, que a lei da vida sugere que os pais vão antes dos filhos. Então, se esse filho não tiver autonomia para pelo menos ele fazer o básico, para ele se alimentar, para ele se vestir, para ele tomar um banho, né? Então, se ele não tiver isso, não sei se vai ter alguma outra pessoa da família que vai assumir esse compromisso que a mãe, com muito amor, assume. Então, a gente precisa trabalhar essa autonomia, precisa orientar as famílias e, nesse momento de pandemia, priorizar o currículo funcional e essas atividades de vida diária, conforme a Michele está fazendo com o filho. Muito bom. As pessoas estão pedindo o nome do livro, aí no final da live não tem problema não. No final da live você deixa pra gente, tá, Alan? Escrito aqui o nome do livro. Eu já conhecia essa autora, é muito bom. Já li algumas partes sobre essa. Então vamos lá, Alan, para a sua última pergunta. A tecnologia está sendo o nosso principal recurso, né? Nesse momento de quarentena. Então, neste aspecto, quais sugestões podem desenvolver habilidades e estimular os estudantes público-alvo do AE, público-alvo do atendimento educacional especializado? Olha, há muitos aplicativos hoje em dia, né, que podem ser utilizados, há muitos sites com jogos pedagógicos maravilhosos que podem ser utilizados, né? Tem plataformas hoje em dia, igual a Rejane deu a sugestão de um pai sentar do lado do filho para assistir um filme, assistir uma atividade bacana com o filho pela televisão, muito legal. Tem muitos documentários para autistas, né, com Asperger, por exemplo, síndrome de Asperger, que pode se interessar por documentários maravilhosos. Então, essas plataformas, né, não só a Netflix, mas gratuitamente através do YouTube, é possível sim acessar esses conteúdos que a tecnologia, a gente precisa fazer esse uso correto da tecnologia. Mas eu queria destacar, Ayla, um aplicativo muito bom para ser utilizado com alunos com transtorno do espectro autista, também paralisia cerebral, que é o Matraquinha. É esse aplicativo aqui, os pais podem baixar esse aplicativo. Tá? Escreve para a gente no comentário depois, tá? Vou escrever essa dica. Ele é muito bom porque ele traz... Peraí, eu acho que... Ele traz vários tipos de atividades com letras, com números. Então, quem precisa até de comunicação alternativa vai encontrar usando esse aplicativo. Tá bom? Então, as crianças que às vezes a gente tem dificuldade de ofertar no AE alguma coisa para a criança que tem paralisia cerebral, tem esse aplicativo que ele é muito bacana. Então, tem números, letras, todas as situações de vida diária e também pedagógicos. Esse aplicativo, ele é muito bacana, ele vai ser assim, e é gratuito, vai ser ótimo para as famílias. Então, eu quero sugerir isso. E uma outra sugestão que eu vou dar, eu sei, gente, que a gente vive no Brasil, que é um país com muitas dificuldades, onde as pessoas, às vezes, não têm condições, mas eu sei que tem muita gente que tem alguns recursos tecnológicos em casa. Por exemplo, eu fiz um estudo, tem uns 5 anos que eu estudo o videogame Xbox 360 com Kinect. E tenho estudado também a game terapia. E aí eu fiz um trabalho em cima de game motricidade, eu criei esse nome, porque eu fiz todo um estudo com games do Xbox 360 para pessoas com deficiência, para o público-alvo da educação especial nessa perspectiva inclusiva. Então, eu gostaria de sugerir aos pais que têm esse videogame em casa, primeiro a gente precisa pensar também que a educação precisa se ressignificar, e nesse ressignificar, por que não usar o videogame como um recurso? Se o aluno ele usa o corpo, ele está trabalhando toda a psicomotricidade através dos jogos do videogame. Então, eu acho importante a gente estar ressignificando e fazendo esse uso correto
né, dessas tecnologias, entre elas o videogame, diminuir esse preconceito. Tem uns 3 anos que eu já faço o uso desse tipo de recurso no meu atendimento especializado e o resultado é incrível, porque, claro, os alunos adoram videogame, né? E aí eu vejo situações de alunos que não faziam determinados movimentos, começam a fazer através disso. Então, eu vou mostrar os jogos para vocês, alguns dos jogos que eu estudei. Esse aqui, ó, eu posso depois também estar colocando no comentário, tá? Os Rabbids, ele é muito bom para alunos com deficiência intelectual e TEA também. Ele trabalha a expressividade, ele trabalha a concentração, a atenção, a habilidade de imitação também, lateralidade, percepção visual e espacial. Só nesse jogo. É incrível o que nós podemos fazer. Esse aqui também, para TEA, Kinect Animals, ele é muito bom, trabalha as emoções. A Cris falou tanto de emoções, esse jogo trabalha as emoções. É impressionante ver um autista que não gosta de tocar, ele pegar um ursinho desse do jogo e ele querer tocar no ursinho, fazer carinho, porque uma das atividades é ele. Então, é incrível trabalhar essa afetividade através dos jogos. Além de coordenação motora e a linguagem também receptiva. Também essa habilidade de linguagem receptiva também esse jogo pode trabalhar. Star Wars é um jogo ótimo para alunos com altas habilidades de superdotação, tá? Então, a gente acaba entrando nesse mundo nerd, porque a maioria, né, acaba crescendo e se tornando nerd. Então, assim, ele é ótimo, trabalha... Alguns alunos que têm habilidade com inglês treinam o inglês deles também. Tem o imaginário, né, que eles são muito imaginativos. E o raciocínio também. Então, esse jogo é ótimo para alunos com altas habilidades de superdotação. Hiperativos. As crianças estão hiperativas em casa, coloca todo mundo para dançar, tá bom? Esse jogo é ótimo, trabalha essa coordenação motora ampla, a consciência corporal, espacial, atenção, concentração. Estou tentando ser rápido, tá, gente? Espero que eu esteja conseguindo. Esse aqui também para hiperatividade, de esportes. Maravilhoso, tá esse. Esse é ótimo para trabalhar com eles. Trabalha as regras, tá? Trabalho muito regras com os alunos, porque no esporte precisa ter regras. E eles obedecem, porque eles querem jogar. Então, é muito bom. Até às vezes, eu admito que a gente barganha um pouquinho com eles na sala de recursos. Tá? Regras, concentração, foco, a consciência corporal e espacial, a coordenação motora fina também se trabalha com esse jogo. Tem jogos de pinos para fazer, tem muita coisa bacana. Esse aqui também, quero apresentar aos pais, também é ótimo para hiperatividade, é um jogo de aventura muito bacana, que trabalha também a consciência corporal e espacial, a coordenação motora ampla. Esse da Disney também, ó. Esse aqui é muito legal, gente. Esse jogo retrata todo o parque da Disney, igualzinho conforme ele é. Então, a criança entra no parque da Disney, ele tem uma interação social, né, através da tecnologia com os personagens da Disney. Então, a criança abraça o Mickey, ele abraça a Minnie virtualmente nesse jogo, trabalhando a questão das emoções. Tá? É muito bacana, ele é muito lúdico, tem vários personagens da Disney, dos clássicos, eles estão nesses jogos, trabalhando a interação social. Sem falar que dá para 2 jogadores, então o pai e a mãe podem jogar junto com a criança, ter essa relação também é muito bacana. E por último, eu quero destacar esse jogo aqui, que eu acho, assim, vou confessar que é o meu favorito, tá bom? Esse jogo, gente, é para pessoas com deficiência física. Então, o cadeirante também tem espaço. Nesse jogo aqui, o cadeirante só mexe os membros superiores. Então, o cadeirante que tem a habilidade com os membros superiores consegue jogar, lançando magias, cavalgando, né, com o cavalo. Esse jogo é sensacional.
tá? Com movimentos variados com os membros superiores. Então, é isso que eu gostaria de sugerir para quem tem um filho com deficiência física. Eu acho que o pai vai querer jogar mais do que a criança. É isso, Ayla. A gente precisa diminuir esse preconceito com os jogos, fazendo o uso correto da tecnologia. E, pelo que eu percebo, né, os resultados são muito animadores. Então, Alan, tem um monte de gente falando aqui dos jogos, inclusive tem gente pedindo para você colocar o nome dos jogos, fazer uma listinha aqui no comentário, o nome dos jogos e o nome do livro que você indicou, tá? Eu vou ler um comentário importante da Fernanda Aimee, que esteve com a gente em 2 lives sobre a importância das terapias em tempos de pandemia, e a Fernanda, como TO, deixou uma consideração bem importante para a gente, eu vou só ler rapidinho, né? Todos falaram maravilhosamente bem sobre como é importante estimular a independência e a autonomia nas atividades cotidianas. A participação de familiares e toda a comunidade escolar é importante nesse processo. Gosto de fortalecer que o treino de AVD é a área exclusiva do terapeuta ocupacional. Nós sabemos que falou na live sobre isso, né? E quem pode, né, e tem condições de acesso a ter um terapeuta para estimular o filho em casa é importante. Faça esse contato. A Fernanda é terapeuta, trabalha com isso. Então, assim, me procurem, podem mandar mensagem para mim, os pais que estão assistindo, que desejam fazer esse atendimento online com a Fernanda, podem me mandar mensagem. Ou se precisar de alguma dica, eu tenho certeza que a Fernanda não vai se negar a orientar. E a Fernanda é muito aberta e muito colaboradora. Ela, né, assim, nos ajudou muito nas 2 lives que participou aqui com a gente, né, Fernanda? Um beijão para você. Então, Alan, não deixe de colocar a lista dos jogos que está todo mundo pedindo. E tem uma pergunta aqui, gente, que... Deixa eu ver onde está a pergunta, né? Porque live ao vivo é assim mesmo. Aqui, ó. Aí vocês vejam quem deseja responder. Olha só. A Dulce Helena, ela está falando assim, de que maneira podemos estimular os pais a fazerem atividades lúdicas com seu filho em casa nesse período de pandemia, quando ele não nos dá retorno? Quem pode responder para a gente? Eu posso falar um pouquinho? Né? Pode. Acho que todo mundo vai falar um pouquinho, né? Mas eu vou falar bem pouquinho aqui. Eu tenho gravado uns vídeos sobre o currículo funcional para os municípios onde eu trabalho. E conversando justamente com os pais. E aí, o último vídeo, eu trabalhei muito a questão da persistência com a família. Eu sei que, às vezes, é frustrante quando você faz o estímulo, você dá o estímulo e a criança não responde de pronto. Mas a gente não pode desistir das primeiras dificuldades. A gente precisa continuar tentando. Então, o que eu posso dizer para essa mãe é para continuar persistindo. Persistindo, porque, assim, é o seu filho. Primeiro isso, né? Eu acho que aí eu vou tocar um pouquinho na questão da emoção da maternidade. É o seu filho. Então, eu tenho certeza que você nunca vai desistir dele. Já começa por aí. Você nunca vai desistir do seu filho. Então, continue persistindo. Continue estimulando. Continue valorizando o que é importante na vida dele. Às vezes, talvez tal estímulo não seja o mais importante para ele naquele momento. Então, por isso que eu trouxe o assunto do currículo funcional. Porque, às vezes, aquele currículo da escola, dos números, das letras, da alfabetização que as pessoas realmente é importante para a vida, sim, mas talvez para aquele momento da vida dele não vai ser o mais importante. Invista no que é importante para o seu filho. Vou deixar espaço agora para minhas colegas, né? Vou falar rapidinho, Dulce. Eu penso que é bem rapidinho, mas assim, a gente também tem passado por experiências bem parecidas lá na escola, e o que a gente fez foi tentar ouvir, ir atrás desses pais, e a gente está ligando para esses pais, e assim, conversando, e a gente está ouvindo cada história, porque cada pai, cada mãe está passando por um momento, assim, tem pais ficando desempregados, surtando, perdendo familiares, então, assim,
às vezes, aquilo que talvez possa ter passado pela cabeça de ter ou má vontade, ou não estar afim alguma coisa, às vezes é uma coisa muito mais séria. E aí tem pessoas que preferem, de fato, se isolar quando estão diante de um problema, né? Estamos vivendo uma pandemia, e então eu acho que talvez tentar ir atrás dessa família, buscar, ligar, se colocar disponível, fazer como a Alan falou, persistir mesmo, não desistir, manda as atividades, vai fazendo assim, vai desenvolvendo o que é possível, né? Mas tentar trabalhar empatia, talvez nesse momento, não sei. Lá na escola tem funcionado bem e o resultado está sendo assim gratificante para todos. Muito trabalho, mas bem gratificante. É verdade, assim, a Regiane pontuou uma coisa importantíssima, que é essa questão dos pais, né, de saber o que pode estar acontecendo realmente. Então, esse ouvir os pais, eu acho que hoje é essencial, né, porque esses pais já estão, às vezes, sobrecarregados. Você imagina, eu conheço pais que passam o dia inteiro em terapia com os filhos. Então, ele já vem de uma sobrecarga muito grande, principalmente uma sobrecarga emocional, né, de trabalho. E aí, de repente, para tudo e a gente no meio de uma pandemia, né? A gente não está de férias. Então, parou tudo e todo mundo recebendo milhares e milhões de informações o tempo todo, que são avassaladoras, com quantidade de pessoas que morrem, quantidade de pessoas que vivem, é uma confusão de coisas tremendas, e você ainda tem que lidar com as situações dentro da sua própria casa. Então, isso que a Regiane falou é extremamente perfeito, né? Procurar ouvir esses pais. Eu acho que agora esse lugar de escuta nosso é importante, né? Para ouvir as demandas dos pais, né? E saber. E eu queria também aproveitar para fazer, já que a gente está falando de tecnologia, eu adorei as dicas do Alan e me lembrei de um aplicativo que eu tenho usado muito com os meus alunos, que é o Make-It. Ele serve para o educador preparar jogos. Então, o que você quiser trabalhar com o seu aluno, você pode usar esse aplicativo e você mesmo preparar. É muito simples, porque é só você colocar as figuras no lugar certo, as frases e palavras do jeito que você quiser, ou letras. Então, ele é muito interessante, dá para você usar da forma com que você quiser. Você envia o código para os pais baixam o código do jogo que você, como educador, criou, e aí eles vão ter acesso e você vai poder trabalhar o que você quiser com o seu aluno. Ótimo. Cris, depois coloca pra gente nos comentários. Eu preciso. É muito legal o aplicativo. Eu também. Ayla, deixa eu só falar uma coisinha. Aproveitar da fala das meninas, que foi muito bacana. Eu ouvi alguns relatos de algumas mães que falaram que agora que os pais, né, não estão trabalhando, que estão em casa, eu sei que há muitas situações que têm acontecido, mas tem relatos de mães falando que o pai está conhecendo muito mais o filho, que o pai está sentando para brincar com o filho, porque o pai deixava a responsabilidade mais para a mãe levar para terapia, para a mãe aquilo, né? Para a mãe sentar e fazer atividade, e agora os pais também estão se apropriando dessa educação, estão se apropriando desse desenvolvimento do filho especial também. Então, assim, para os pais, para os homens aí que estão me ouvindo, que estão ajudando suas esposas e seus filhos, ó, faz mais que obrigação, mas parabéns, tá? Parabéns. É verdade. Ó, a nossa live já passou de 1 hora, mas foi muito boa. O público participou bastante, a gente conseguiu dialogar muito. Eu já vou me despedir de vocês, já agradecendo cada um que aceitou o meu convite, que eu fico lá perturbando pelo Zap. Quer participar de uma live comigo? Vamos falar sobre assunto tal? E prontamente os meus colegas aceitaram o convite. Alan, meu muito obrigada. Regiane, meu muito obrigada. Cristiane, meu muito obrigada. Eu vou ler, pegando o gancho do que vocês falaram sobre as famílias, eu vou ler só os 2 últimos comentários também, que são muito importantes. A Consuelo, diálogo é sempre o melhor caminho. Por trás de uma desistência há muitas demandas pessoais. As histórias particulares de cada um, né? Os sentimentos de cada um.
as experiências de cada um, né? O que eu sinto pode ser muito diferente do que o outro sente. E a Michele, que tem um filho autista, a Michele também estava dialogando com a gente a live o tempo inteiro, né? Ela botou, tem que ter muito jeito mesmo, trabalhar em home office, ter tempo para cuidar das tarefas de casa, dar atenção para os filhos, sendo que nós éramos acostumados a fazer isso de outro jeito, né? Nós estamos nos adaptando, a vida é essa constante adaptação. A Viviane Raposo, também nossa colega de trabalho lá de Itaboraí, gostei muito das dicas dos jogos do Zalan, dos jogos que esse que a Cris falou, me interessei muito, aguardando o nome nos comentários. Eu também estou aguardando o nome. Tá todo mundo pedindo, gente, essa relação. Então, no final da live, vocês escrevam, porque eu tenho que anotar também esse de Cris. Alan, eu não tenho jogo. Assim que eu tiver o jogo, eu acho que eu terei jogos também. Mas o de Cris, pensar que você mesmo pode formular o que você acha que o seu aluno tem que aprender naquele momento, que é importante de conceito, isso é maravilhoso. Você elaborar, né? É tecnologia, né? Isso é tecnologia. Assim, eu queria muito ter desenvolvido isso durante o mestrado. Só que eu não tive contato com nenhum designer. Se alguém conhecer, alguém quiser me ajudar a desenvolver jogos, eu aceito. Que legal. Doutorado. Mas aí eu achei esse aplicativo para esse tempo de pandemia, né, de quarentena, ele foi para mim um achado. Eu já trabalhei com ele sentimento, já estou trabalhando leitura com eles, formação de palavras. Ele é bem interessante. Assim, eu ainda não explorei ele totalmente. Né, ele tem muitos recursos, mas os que eu já estou utilizando, eu estou achando excelente, está sendo muito bom. Que bom. Vou ler o último comentário, gente, é muito importante esse. Olha só, Ayla, gostaria que me enviasse os dias da live para que eu possa passar para os profissionais das escolas. Sou psicóloga escolar, quando vejo já está terminando. Então, quer dizer, quando ela vê que a live quando ela entra, a live já está no final. Eu vou passar, eu vou anotar também nos comentários para ninguém perder. Toda quarta-feira, às 20 horas. Gente, boa noite, muito obrigada. Foi um prazer dialogar com vocês nessa noite maravilhosa. Nessa quarta-feira fria demais. Quero deixar o espaço aberto para vocês se despedirem. Alan, quer se despedir? Quero. Olha, eu quero dizer para todas as famílias. Primeiro, eu tenho que mandar um beijo para Natan, Ayla, porque Natan está me mandando mensagem aqui o tempo todo e eu estou virando nosso aluno para tentar falar com ele, porque ele quer que volte às aulas. Natan é um aluno lá de Itaboraí, ele quer, quando que vai voltar às aulas? Natan, calma, logo, logo nós vamos estar de volta. Quero parabenizar os profissionais da saúde que estão fazendo um trabalho ótimo, tá bom? Semana passada, as 2 últimas semanas, eu acompanhei as lives que a Ayla tem feito aqui. Os profissionais da saúde têm feito um trabalho maravilhoso contra o corona e os terapeutas também, com tudo isso que nós estamos passando. Então, parabenizar os profissionais da saúde, mas eu também tenho que puxar um pouquinho para o lado do pessoal da educação, que eu tenho visto um movimento tão lindo, mas tão grande, dos professores se reinventando, sabe? Os professores buscando, aprendendo também novas práticas pedagógicas. Então, assim, parabéns para a saúde, parabéns para a educação, para o pessoal da segurança pública também, que a gente vê que a pandemia, todo mundo falou, isso vai ser um desespero. Não está aquele desespero. Então, assim, o tripé da sociedade está funcionando de maneira correta nessa pandemia. Então, parabéns ao pessoal da saúde, da educação e da segurança pública. O meu grande abraço para a comunidade escolar, um grande abraço para os meus colegas, estou com muita saudade de vocês, dos meus alunos que são a minha vida. Convido vocês a me adicionarem no Facebook, Alan Santos, e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. E lá tem vários registros de game motricidade que trabalha essa psicomotricidade. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode ir lá. Vai ser um prazer tê-los como amigos. Um grande abraço, uma boa noite para todos vocês. Alan, obrigada, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. E agora a Cris, quer se despedir, Cris?
Quero agradecer a todos que assistiram a live, que colaboraram, corroboro com todas as felicitações e agradecimentos do Alan. Eu acho importante o reconhecimento, é isso que nos move, né? Não é, às vezes não é nem salário, às vezes não é isso, mas é esse reconhecimento da família, reconhecimento dos nossos colegas de trabalho que nos move. Quero parabenizar o trabalho do Alan, muito interessante, Alan, amei saber. Tá? Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. E adiciona lá no Facebook. Pode deixar. E quero convidar vocês também para me seguir lá no Instagram, cris.moraes.31. Toda segunda, às 19 horas, a gente está fazendo uma live bem legal, bem interativa, com alguns profissionais, com alguns depoimentos de pais, falando sobre assuntos e dicas, né, para que a gente possa conseguir trabalhar com os nossos filhos durante esse período de quarentena. Também quero deixar, se tiver alguém de Maricá assistindo, né? Lá em Maricá temos um núcleo de atendimento especializado. Eu e a doutora Viviane Leone, a gente faz atendimento lá para trabalhar de todas as formas com o neurodesenvolvimento das crianças em todos os aspectos, né? Cognitivo. E a gente, quem quiser, tiver interessado, buscar a Ayla, a gente entra em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada mesmo, obrigada, Ayla, pelo convite, amei, foi uma conversa maravilhosa, obrigada aos colegas pelo respeito, né, que teve essa interação incrível, fiquei muito feliz e muito à vontade durante a live. Eu que agradeço, Cris. A nossa querida Viviane Leone, nós somos suspeitas a falar, né? Porque é uma excelente professora, foi minha orientadora, inclusive está me mandando WhatsApp aqui agora. Muito obrigada, Cris. Foi um prazer te receber, tá? Obrigada pelas suas contribuições, foram muito valiosas. Regiane, querida, boa noite, obrigada. Pode deixar suas palavras para gente. Então, meu carinho e respeito também a Viviane Leone, como não, né? Ayla, querida, obrigada. Vou assistir todas as lives, quartas, 20. Cris, vou te adicioná-la também. Adorei esse bate-papo aqui com vocês. Também me senti super à vontade. Espero ter correspondido um pouco aí à expectativa das pessoas, de vocês também. E, assim, o meu respeito enorme aos pais, né, e aos educadores, né? Todos nós estamos nos reinventando, conhecendo essa tecnologia que, para mim, ainda está meio cinza, tô buscando, estou estudando, estou tentando, fuçando bastante. E é isso, assim, um carinho enorme para todos, se cuidem, e que passe que todos nós possamos estar novamente reunidos numa outra situação sem ser pandemia, né? Então, muito obrigada, Ayla, e muito obrigada a todos vocês que participaram. E um abraço virtual para vocês. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Uma excelente noite a todos. Agradeço aos que ficaram com a gente do início ao fim. E se Deus quiser, na próxima quarta-feira, às 20 horas, estaremos juntos de novo. E o nosso amigo Alan Santos, ele tem colocado as nossas lives no YouTube, né, Alan? Então, quem quiser acessar também pode dar um pulinho lá no YouTube, que as lives estão disponíveis. Muito obrigado, fiquem com Deus, obrigada por aceitarem o convite, tá? Um meu beijo no coração de cada um. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Até.